Já está aqui no estúdio comigo o extensionista da Emater, Edivin Bernich, que sempre tem informações importantes para os agricultores. Bom, Edivin, falamos um pouco então a respeito dos impactos da estiagem, a gente vem falando sobre isso, mas que tem causado impacto também na produção leiteira, Edivin, é isso? Bom dia. Bom dia ouvintes da Rádio Progresso de Juí. De fato, né, a questão da estiagem nos trouxe problemas aí com a produção de forragem para os animais, também de silagem, né, produção muito baixa, tivemos perda da safra e da safrinha, e desta forma, então, nós estamos tendo problemas metabólicos com os animais, né, problemas com acidez metabólica, é um problema causado pela falta de alimento para o animal ruminar, e produzir, então, naturalmente, o tamponante para amenizar esse problema. Então, desta forma, nós procuramos orientar os agricultores que trabalham com pecuária leiteira, pecuária de corte, né, que façam um uso de tamponantes artificiais, no caso, o bicarbonato de sódio, né, para baixar o pH do rumen dos animais, também do sangue, e o animal ter um funcionamento normal. A gente sabe de propriedades que trabalham com leite que não está sendo feito o recolhimento de leite por causa desse problema de distúrbio de acidez metabólica. Porque isso impacta na qualidade do leite, Edivin? Ele traz um problema de acidez no leite acima do tolerado pela indústria. Então isso faz com que a empresa não recolha o leite momentaneamente. Isso só vai ser normalizado à medida que o animal voltar a ruminar. Como nós estamos com ausência de pastagem no momento, isso vai demorar um tempo ainda para recuperar. Então precisa se fazer uso desses produtos artificiais aí para melhorar a saúde do animal e, consequentemente, também do leite. Sim, importante que os produtores fiquem atentos a essas alternativas, né, que podem ser feitas para melhorar essa qualidade, então, do leite. Bom, Edivin, a gente está no período aí de declaração de imposto de renda. Os produtores rurais têm dúvidas sobre essa declaração, de como fazer? O imposto de renda, o que a gente percebe é assim que os agricultores não tinham costume de fazer, porque não eram atingidos, né, por essa situação. Pela faixa de renda, enfim. Exatamente. E nos últimos anos, aí, os últimos 7 anos, se eu não me engano, não tem sido feito o reajuste nas tabelas de imposto de renda. No caso, então, muitos agricultores tiveram multa nos últimos anos, tiveram que fazer a declaração. Não implica em o agricultor pagar o imposto de renda. Ele tem que fazer a declaração, né? E essa declaração, então, a gente só lembra que o prazo expira até o dia 30 de maio. A pessoa não declarando, né, ela acaba tendo multa também por não declarar. E a declaração, então, é para agricultores que têm rendimentos acima de R$142 mil e também tenham propriedade, têm posses, né, bens maiores do que 300 mil. Então a gente sabe que o agricultor tem ali máquinas, equipamentos, a terra mesmo tem um valor elevado. E essas tabelas aí, como não foram reajustadas, então implica numa grande quantidade de produtores que precisam fazer a declaração. Pois é importante fazer a declaração, Edivin, porque, como você disse, nem sempre o produtor vai pagar o imposto de renda, mas caso ele não fizer, ele pode sim pagar a multa, né? Então exatamente. Isso onera o produtor rural, às vezes, sem necessidade. Até porque o prazo foi estendido esse ano, né? Normalmente termina no fim de abril e agora vai terminar no fim de maio, né? Exatamente. Então o agricultor procura alguém aí para se assessorar, né? Ele pode ele mesmo fazer, se ele souber fazer, não tem necessidade de ter escritório, né? Mas em caso de dúvida, procure alguém para se assessorar, né? Para evitar que tenha multas, né? A gente sabe que a Receita está multando até 5 anos retroativo aí alguns agricultores, causando situações bem desagradáveis aí e economicamente também desfavoráveis. Exatamente. Tem contabilistas, tem escritórios de contabilidade que fazem, também podem auxiliar nesse sentido. Bom, Edivin, antes da gente continuar aqui com os próximos assuntos, tem a opinião de um ouvinte aqui. O leite é o alimento mais fiscalizado do mercado. O consumidor pode consumir esse produto porque tem qualidade. É justamente isso que você falava, né? Que a indústria, ela nem recolhe, o Remy Luiz Beck nos manda essa mensagem, que a indústria, ela nem recolhe se o produto não tiver
até, né, dentro dos padrões especificados. Sim, sim, a indústria faz um controle lá na propriedade, o agricultor já começa fazendo lá na questão de administrar os seus animais, fazer a ordenha, né? Depois segue com o transportador, que faz também controles, e quando o leite chega na indústria também passa por mais controles, e após ser processado também passa por controle. Então, é um produto assim extremamente controlado, né? Que quem é consumidor pode ficar tranquilo aí que não tem problema nenhum com o consumo, né? Verdade. Bom, Edivin, tem recados também, informações sobre o CAF, alguma orientação aos produtores? Nós tivemos um período agora de instabilidade no sistema que gera as antigas DAP, né, Declaração de Aptidão do PRONAF, que hoje é a CAF, mas isso voltou a funcionar normalmente, então os agricultores que necessitarem fazer, procurem o escritório da Emater, que a gente está trabalhando, então, fazendo isso aí para atender a demanda dos produtores. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o escritório da Emater, que vocês irão auxiliar nesse sentido. Podem procurar lá, sem problema nenhum. Bom, Edivin, estamos aí finalizando a colheita da soja, acho que aqui na nossa região já finalizamos a colheita e os produtores já começam a se preparar para o plantio do trigo. Como que está essa preparação, até porque existe uma grande expectativa em relação ao trigo por causa da frustração da safra de verão, né, Edivin? Exatamente. Muitos agricultores vão apostar agora nas culturas de inverno, né, para fazer frente aos problemas financeiros decorrentes da estiagem no soja. Não no soja, e no milho também, né? Tivemos frustração na safra e na safrinha. E com isso, então, deve ter um aumento nas áreas de cultivo de inverno. Tanto canola, aveia, cevada, trigo, centeio, deve aumentar a área. A preocupação que nós temos é em relação ao custo de produção, que ele é bastante elevado. E o agricultor, normalmente, ele faz um raciocínio do custeio de produção. O custeio, então, leva em conta somente o adubo, a semente, os venenos, né, a mão de obra ali. Não leva em conta a depreciação de máquinas, não leva em conta o custo de oportunidade, né? Então, dessa forma, a gente vê assim que, além do custeio estar bastante elevado, também temos o custo de produção que é mais elevado ainda. O agricultor, então, para fazer frente a este custo de produção, vai ter que produzir alto. A preocupação para produzir alto, então, decorre então, de usar uma adubação equilibrada, que precisa ser precedida então, de uma análise de solo, fazer um equilíbrio aí da adubação, botando aquilo que realmente é necessário. E tomar alguns cuidados agora iniciais, como por exemplo o controle de plantas invasoras, né, que pode ser feito tanto um controle sequencial, fazer uma aplicação agora e mais próximo então da semeadura fazer um outro, principalmente visando o controle de azevém e buva, ou também lançar a mão de utilizar produtos pré-emergentes. Temos alguns produtos no mercado hoje muito eficientes, né, que controlam então a sementeira. Então vai ter um período aí que o trigo, a cevada, a linhaça, a canola vai crescer com a ausência dessas ervas daninhas, vai se instalar, vai desenvolver e depois então a competição é menor. Então a gente pede para os agricultores terem uma atenção muito forte nessa questão da adubação, no controle de plantas daninhas e também se precaver. Nós temos uma previsão nesse ano de voltar chuvas com maior intensidade no mês de agosto, setembro, quando essas culturas estão em floração e estão mais suscetíveis a doenças. Então também tem que levar em conta agora a preparação assim, de planejar o uso de cultivares mais tolerantes a essas doenças. Porque se nós tivermos chuvas constantes naquele período, nem a aplicação de fungicida vai resolver, porque muitas vezes não conseguimos entrar na lavoura naquele momento adequado. Então, procurar ver cultivares mais tolerantes, né? Principalmente em relação à giberela, brusone e germinação da espiga, porque também essa chuva deve se prolongar aí até o final do ano, pelo menos pela previsão que se tem. Quando que começa o período ideal, a janela aí de plantio do trigo, Edivin? A semeadura, pelo zoneamento, começa dia 21 de maio e se estende até o dia 20 de julho. Sabe que o período aí mais indicado é o período inicial agora, só que a gente tem o risco maior com a geada. Então, mês de junho
em regra, é o melhor período, tanto na questão de produtividade também quanto a prevenção em relação a geadas. São muitos os cálculos que o produtor precisa fazer, né, Edvinho? Um planejamento precisa ser muito bem feito. Exatamente, porque a cultura, como eu falei antes, ela está com um gargalo muito apertado, né? Em termos de custos assim muito elevados. O agricultor não pode pensar somente em plantar para formar palhada, em plantar para controle de plantas invasoras. Ele tem que pensar em plantar para ganhar dinheiro, lucratividade, né? Porque senão não dá para ficar mais lá no interior. Então precisa ter um planejamento muito bem feito. E aqueles agricultores então, que têm dificuldades com relação a esse planejamento, procure seu assistente técnico, né? A Emater está ali, tem os escritórios de planejamento, tem as empresas aí que têm os seus técnicos, seus agrônomos, né? Que podem auxiliar bastante nesse sentido e ter um bom planejamento. Depois dessa grande frustração na safra de verão, a gente espera e torce para que a gente tenha sucesso na agricultura no inverno. Edvinho, muito obrigada. Mais algum recado que você queira dar aos produtores? Nós coloca à disposição lá o escritório, né? E alguém tiver dúvida, nos procure que a gente está à disposição. Muito bem, Edvinho Bernich da Emater, então dando recado, informações importantes para os produtores rurais.